Pois bem, Provérbios capítulo 11, versículos 3 a 7, a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos destruirá. Como nós vamos nos centralizar no versículo 3, quero ler uma outra tradução. A integridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Versículo 4 nos diz: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Versículo 5: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Versículo 6: a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. E por último, versículo 7: morrendo o homem perverso, perecem suas expectativas e acaba-se a expectação de injustiça. Pois bem, amados, sinceridade e integridade diante do Senhor Deus são ingredientes indispensáveis para mantermos a comunhão com Ele. Nós destacamos nesse livro de Provérbios, no capítulo 11, dois grupos. Temos os grupos dos justos, dos injustos, dos puros, dos impuros, dos que servem a Deus e os que não servem, dos salvos e os perdidos, o fiel e os infiéis. Minha pergunta é: qual dos dois grupos pertencemos? Na realidade, esse capítulo 11 eu trato como o capítulo das personalidades, o justo e o ímpio. Como nós temos dois grupos, também nós temos dois caminhos e nós temos também a construção de duas casas. O caminho largo e o estreito, a casa construída sobre a rocha e a outra construída sobre a areia. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, na versão da NVI, ou seja, Nova Versão Internacional, diz-nos o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Rocha é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato ou tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós temos duas casas e dois tipos de construções, ou seja, uma parábola mostrando-nos que para nós não termos a nossa vida em queda, nós temos que construir a nossa vida em Jesus Cristo. Quando eu disse também que nós temos dois caminhos, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quer ter vida longa nesta terra abençoada e a vida eterna, entre pela porta pequena ou porta estreita, mesmo que mostrem ou nos mostra que são poucos que entram por ela, o importante é a nossa salvação. E quero deixar finalizando dois versículos para os justos. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Ainda 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, na Almeida Revista e Corrigida, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus nos provisiona a salvação e com a salvação nos dá o seu poder, a sua direção, que tem tudo que precisamos para esta vida e uma vida em comunhão com Ele para a vida eterna. Deus vos abençoe. Um abraço.